Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Paulo Reis Mourão e a Anabela Oliveira fazem-nos mais uma vez companhia. E esta semana temos como convidado o Dr. Filipe Macedo, presidente da Delegação de Vila Real da Ordem dos Advogados. Doutor, começo por lhe pedir um balanço destes 3 anos à frente da Ordem dos Advogados aqui de Vila Real. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que foi dirigido aqui à Ordem dos Advogados, aqui em Vila Real, e pessoalmente à direção e também aqui aos meus colegas aqui desta conversa que vamos ter no dia de hoje. Quanto ao balanço, portanto, se fará 3 anos este triênio, portanto, acabará no final deste ano e haverá novas eleições na Ordem dos Advogados e um dos órgãos será a delegação que eu estou a presidir. Eu e mais 4 elementos na Ordem. O balanço, assim, é difícil de o fazer, porque como eu sou, tenho sempre tendência de dizer que o balanço é positivo, não é? O balanço é positivo, no entanto, como agora a desculpa para tudo é a questão do Covid, mas de facto o Covid, esta questão da pandemia, limitou muito uma das prioridades que nós tínhamos na Ordem de Advogados aqui em Vila Real, que era a união e a solidariedade entre colegas. Ou seja, haver maior aproximação de escritórios, de colegas, tertúlias, portanto, haver uma maior união nesse sentido. E não foi possível. Não foi possível, contudo, estamos a retomar esse convívio e vai já acontecer no próximo dia 19 de maio, um convívio que vamos fazer, que o dia 19 de maio, que é o dia do advogado, o dia de Santo Ivo, e vamos, portanto, voltar outra vez a série de atividades durante o mês, conferências, vamos fazer também uma visita, também uma parte mais lúdica, uma visita aos passadiços aqui do Córgon, e pronto, e vamos ter o dia do advogado, que é o dia 19, e vamos ter um jantar, ou seja, vamos começar a ter aqui uma maior aproximação. Quanto ao balanço, genericamente, aquilo que nós nos propusemos em termos de ordens de advogados, pelo menos é sentimento comum entre colegas, acho que fizemos um bom trabalho e coisas totalmente diferentes. Se não sabem, passam a saber, nós os advogados temos limitações muito grandes de publicidade. Nós não podemos fazer publicidade como faz um supermercado ou outro tipo de atividade. Contudo, a Ordem dos Advogados pode promover os atos dos advogados. E nós o que nós fizemos, através da imprensa, através da colocação de MUPIs, a questão de uma publicidade, não no dizer que para recorrer a um advogado por tudo e por nada, mas naquelas decisões que são realmente importantes. Porque muitas vezes têm dificuldade em perceber se é uma situação em que devem recorrer ou não ao advogado, correto? Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo muito paradigmático e que entre nós, os advogados, ficamos um pouco chocados. Como é que é possível, no mercado imobiliário, quando alguém vai comprar uma casa ou um terreno, normalmente dirige-se a uma imobiliária e assina um contrato que lhe põe à frente, que acaba por ser quase um contrato, o contrato da nossa vida, comprar a casa dos nossos sonhos, o terreno dos nossos sonhos. E podem ficar com a vida hipotecada, sem saber, podem ser fortemente lesadas, porque nesse tipo de contratos existe a apresentação de um sinal, por vezes são milhares e milhares e milhares de euros, e normalmente quando existem problemas desse tipo, nós já chegamos, a nossa atuação já é no final, ou seja, o litígio já existe. E se houver uma prevenção relativamente à consulta de um advogado, e às vezes por uma consulta pode variar, se calhar aqui em Vila Real, desde os 50 euros até aos 100, podemos evitar, se calhar, a perda de milhares e milhares de euros. Portanto, tem sido isso. Há quem tenha, por exemplo, a ideia errada, não é? De que consultar um advogado é caro. E às vezes é o que estava agora a dizer, não é? Que a questão do caro é tudo questão de comparando com aquilo que se pode perder, não é? É tudo questão de perspectiva. Também temos que ver que em Portugal, no Estado de Direito, as pessoas que não têm possibilidades podem se dirigir à Segurança Social e não é só para propor ações. Existe uma modalidade que é a consulta jurídica. Portanto, quem quiser uma consulta jurídica, que seja do que for, vamos supor, de um contrato de arrendamento, múltiplas situações que as pessoas tenham dúvidas e não tenham possibilidades, temos que admitir que as pessoas não têm possibilidades para pagar uma consulta jurídica,
podem recorrer à segurança social. Portanto, como é que ia dizer, esta questão como a questão das pessoas irem ao médico de família, as pessoas ainda não têm interiorizadas a questão de ir a um advogado para tratar dos seus assuntos. E assuntos tão importantes, como estava a falar da compra de uma casa, pode-se evitar muitos litígios e ficar muito mais barato se as pessoas tiverem o hábito de ter a assessoria de um advogado. E por vezes, por uma quantia modesta, pode-se evitar grandes problemas. E tem sido essa uma das batalhas que temos feito aqui na delegação, tem sido esta promoção, o próprio combate à procuradoria ilícita. Vou-vos dizer o que é esta questão da procuradoria ilícita, que é os advogados e os solicitadores têm uma lei própria, é que só eles é que podem praticar certos atos. Fazer contratos, fazer consulta jurídica, a fazer marcação de escrituras, etc. Só os advogados é que o podem fazer. Portanto, temos feito esse combate, temos alertado certas entidades que fazem esse tipo de atos que não o façam, estão sujeitos à prática de um crime. E, portanto, tem sido este o nosso desígnio nos últimos 3 anos. Temos também feito conferências numa modalidade que eu não gostei muito, que era através do Zoom. Não dava para ser de outra forma, não é? Mas fizemos, se calhar, até dezenas delas. Que é uma das obrigações da Ordem, é dar formação aos seus profissionais. Recentemente, na semana passada, tivemos já a primeira presencial pós-pandemia. Ainda tivemos uma presencial antes da pandemia, mas depois tivemos um conjunto de webconferências, mas agora estamos a voltar outra vez às conferências. Mas tivemos muitas atividades, publicidade, esta questão eletrónica também das redes sociais, também temos que usar esta questão das redes sociais. Portanto, no fundo, tem sido esse a nossa... Como é que encontrou, no fundo, a Ordem aqui em Vila Real e como é que ela está neste momento? Por exemplo, em número de advogados? É assim, tem estabilizado. Quando eu peguei na delegação, tinha 121 advogados e cerca de 6 estagiários. Mas os 121 advogados nem todos praticam o mesmo tipo de advocacia. Há colegas que estão ou na Câmara Municipal, ou estão na Segurança Social, ou estão no ACT, ou seja, nem todos estão a exercer, por exemplo, como eu estou a exercer com um escritório em prática individual. Há outros em sociedades. Portanto, neste momento somos 120, já fomos 118, portanto, há uma... Está-se a manter, apesar de... Está-se a manter o mesmo número, mas também posso dar a ti assim aqui um dado. Portanto, eu já sou advogado desde 2009, nessa altura havia 78 advogados, portanto, envolvidos 13 anos, portanto, aumentou cerca de 50%. Já estou como o António Guterres, é só fazer as contas, mas à volta disso, portanto, 50% de aumento. Portanto, é isto que tem acontecido aqui em Vila Real. Tudo depende do mercado. Mas há mais pessoas, então esse crescimento mostra que há mais pessoas viradas, não é, para as questões da justiça? Não, é assim, também temos que verificar que Vila Real, desde a reforma do mapa judiciário, tem mais valências. Só o facto de até já temos mais um edifício, que é o Tribunal, no Estado está lá o Tribunal Civil e de Trabalho, portanto, muita pendência que havia, que estava dispersa se calhar pelo distrito todo, está mais ou menos concentrado aqui em Vila Real. Há tribunais em quase todos os concelhos, com exceção de alguns, como Sabrosa, Mursa, mas na generalidade existe meio. Depois a pendência tem a ver com ciclos. Por exemplo, agora nós se calhar na pandemia tivemos uma pendência muito baixa, ou seja, não havia litígios porque as pessoas não interagiam. Agora haverá a pendência, verifica-se que aumentou muito logo a seguir quando houve maior libertação, agora está a estabilizar outra vez. E depois é de diferentes áreas,
Começou na parte da família menor, principalmente de divórcios, e agora se calhar na parte das insolvências, trabalho, vamos ver o que é que vai acontecer. Houve muita gente a divorciar-se durante a pandemia. Houve, mas também não foi só, se calhar também houve um momento em que as pessoas não se podiam divorciar e se calhar agora foi tudo de uma assentada e nota-se mais, pode-se assim dizer. Muito bem. Professora, já se falou aqui desta questão, não é, de as pessoas estarem conscientes do papel de um advogado. Já tem alguma questão para colocar nesta altura? Tenho. Porque é isso, as pessoas às vezes não têm, como disse, quer dizer, sei lá, assinam contratos, não existe a cultura no fundo, de consultar um advogado antes de tomar uma decisão. Pois. Agora não é... Só vão um bocadinho, quer dizer, só vão... Normalmente... Só se lembram de Santa Bárbara quando tu veja, normalmente dizer. Pois. Só vão ter com o advogado quando as coisas, às vezes até nem existe até reparação. Porque não existe informação. Por exemplo, o direito de queixa. Alguém insultou outra pessoa. E a pessoa, na realidade, não sabe que tem seis meses para apresentar a queixa. Quando chega o advogado, até quanto é que foi? Foi no dia tal, faço as contas, olha, já foram 8 meses. E a pessoa está indignada, mas eu quero apresentar a queixa. Caducou o direito. Pois, a pergunta que eu tenho é, que falou-me também da questão da publicidade, não pode fazer publicidade, mas, no fundo, falar às pessoas da necessidade do advogado. A pergunta que eu tinha é, vocês têm, portanto, há várias especializações, não é? Uns estarão mais especializados, sei lá, em direito do trabalho, outros mais ligados a divórcios, outros mais ligados a questões de imobiliário, etc. Vocês, por exemplo, no vosso dia-a-dia, recomendam-se uns aos outros? Por exemplo, eu vou ter consigo com um determinado problema que não será da sua especialidade, mas poderá dizer assim, será melhor ir ter com um colega meu que será mais especializado nestas questões. É uma obrigação estatutária nossa. Por exemplo, vocês têm essa prática em termos da ordem? Temos esse cuidado e temos essa obrigação estatutária quando não estamos habilitados. Vamos supor, uma área, até o próprio posso dizer, uma área vem sobre uma área de direito administrativo. Eu sei que há colegas que trabalham todos os dias naquela questão. Pois. E se eu não me sentir à vontade naquela questão, eu tenho a obrigação de recomendar a um colega, dizer, eu não estou habilitado para essa questão e recomendo a outro colega. Isso é uma prática entre os advogados. Mas também, eu estava a falar da especialização. Nós, acaba por ser similar também com a ordem dos médicos. Os advogados também têm áreas especializadas. Pois, exato. Direito do trabalho, administrativo, propriedade intelectual, até ao direito marítimo, que não sei, também sei conhecimento. Ou seja, há várias especialidades e têm que ser prestadas provas mesmo na ordem dos advogados. Portanto, há um conjunto de requisitos para ter esse título de advogado especialista. Eu, por exemplo, não sou advogado especialista. Sou um advogado em que posso praticar todos os... E mesmo aqueles que são especialistas podem praticar, mas só se dedicam. E porquê? Aqui em Vila Real, por exemplo, principalmente na parte do interior, ser advogado especialista, existem alguns, mas não se conseguia subsistir, pode-se assim dizer. Por exemplo, uma área que eu adoro, que é o direito industrial, tem a ver com marcas, patentes. Até no meu 5º ano tirei essa, como é que dizer, entre aspas, especialização. Aqui não tem como trabalhar, não é? A indústria, nós conhecemos a indústria aqui em Vila Real, não é? Portanto, resume-se a muito pouco, não é? Portanto, os advogados, como é que ia dizer, quando lhes chegam uma causa em que não têm competência, costumo dizer, a licenciatura de Direito, o que nos faculta são pequenas gavetas. Exato, e depois você... Ou seja, perante o caso, eu sei se é a gaveta administrativo, fiscal, processo civil, ou seja, sei onde procurar as gavetas, pode-se assim dizer. Até posso não saber o artigo de cor, mas sei qual é a gaveta onde vou buscar o artigo. Pronto, tem a obrigação de... Também são muitos artigos, não é? Para conseguir decorá-los todos. Eu tinha um professor de Direito Fiscal que dizia os artigos de cor, que é o doutor Joaquim Rocha,
dizia os artigos de cor, não sei como é que ele conseguia, mas ainda hoje o consegue, portanto, mas é isto, portanto, genericamente, Mas tem essa prática. há essa prática de E essa aconselhar, obrigação. e é uma obrigação perante o cliente, porque nós estamos a defender os interesses do cliente, estamos a defender os interesses do cliente. E às vezes eu costumo dizer que nós, esta questão dos interesses do cliente, estamos a suar por dentro. A nossa questão é a suar por dentro, que é em termos intelectuais, e que temos de dar tudo pelo cliente, porque a nossa vida e o nosso grande drama, pode-se assim dizer, é a questão dos prazos. Ao contrário, por exemplo, da magistratura, que, entre aspas, não tem prazos para proferir, por exemplo, uma sentença ou outro tipo de diligências, nós, por exemplo, temos 20 dias para contestar. Se não contestamos, o interesse do cliente caduca. Portanto, é um drama para nós. É uma luta contra o tempo. E é por isso que até a Ordem dos Advogados e os próprios advogados podem fazer seguros complementares, não temos seguros de responsabilidade civil, porque estamos sujeitos ao erro. Portanto, podem acontecer erros, e os clientes não têm culpa nenhuma e, portanto, têm que ser indenizados nessas situações. Antes de passar ali ao professor, deixe-me só recuperar aqui uma pergunta que ali a professora Anabela colocou quando da visita aqui ao contrassenso da juiz-presidente aqui de Vila Real, que tem a ver com o facto de como é que um advogado, como é que fica de consciência tranquila sabendo que a pessoa que está a defender, à partida, sabe que ele que é culpado, mas tem que defender do contrário. Como é que se lida com esses casos? Esse é um paradigma difícil como é que dizer, até de explicar, pode-se assim dizer, mas uma coisa é certa, eu falo de mim como advogado. Já chegou a recusar, por exemplo, casos? Sim, cheguei a recusar porque eu não consigo advogar contra a minha consciência. Eu, por exemplo, posso lhe dar uma tipologia. Eu, questões de pedofilia, eu não como é que eu ia dizer? Não aceito esse tipo. E toda a gente gosta, se calhar, naturalmente, de ganhar dinheiro, mas não por dinheiro nenhum, esse tipo de... Porque, defender alguém que sabe que está envolvido. E podem dizer, mas é advogado, tem que defender. Não, o nosso próprio estatuto nos permite que advogar contra o direito e contra a nossa própria consciência, portanto, podemos, como é que é dizer, pedir escusa. E haverá sempre, nós somos 30 mil, e acredito que haverá alguém, e em último caso, até o nosso próprio estatuto prevê, em último caso, vamos supor que os 30 mil ou os 29.999 recusam. O Sr. Bastonário terá que defender... terá que ser ele a defender o caso. Portanto, isso aí está assegurado à defesa. Agora, esta questão porque é assim, em todas as causas existe, como é que é dizer, uma versão e outra, e nós temos que também defender os interesses dos clientes, e por vezes a verdade ou a parte da razão não está só do mundo de um lado, também pode estar no outro, portanto tem que haver depende esse do tipo, ponto de vista. Do ponto de vista, e haver um contrabalanço, e é por isso que muitas causas são finalizadas por acordo, porque há cedências de um lado e do outro, e acaba-se por haver uma composição, portanto, entre as partes. E esse é um dos papéis que os advogados conseguem fazer, que é esta filtragem, porque, por exemplo, num ex-casal, que as coisas estão totalmente desavindas, se não houver advogado de um lado e do outro a filtrar, as audiências podem acabar, portanto, em agressões, em insultos, mesmo dentro do tribunal. E só vai piorar também. Pronto, e nós, advogados, controlamos os clientes, e essa é a nossa obrigação. Sim, temos que controlar. Temos que controlar e temos que filtrar, portanto, tudo o que nos diz o cliente, nós temos que fazer uma filtragem ao requerimento que vamos apresentar junto ao tribunal, porque senão, portanto, contávamos a história desde pequenino até ao momento, costumei dizer, portanto, é esse o trabalho também do advogado, que é esta moderação e esta composição e esta filtragem, pode-se assim dizer, daquilo, porque as pessoas vivem as coisas de forma apaixonada. É por isso que nós, entre colegas, dizemos que nunca devemos ser advogados em causa própria. Podemos ser advogados em causa própria. E porquê? Porque não conseguimos raciocinar de forma correta. É mais para a parte da emoção.
e tem que ser mais pela parte da razão e a parte intelectual e aquilo que está na lei. Portanto, é isso. Não sei, tinha alguma questão ainda, professora, só para depois passar ali ao professor? Falou da questão do divórcio. Há um filme, aliás, ele ganhou, não foi o Oscar do melhor filme, mas ganhou alguns Oscars, nomeadamente interpretação, que acho que foi um filme de há 2 ou 3 anos, que era o Marriage Story, e que foi muito falado a propósito de ser um filme sobre a relação de um casamento. E na realidade é um filme sobre um divórcio e tem a ver com advogados. E é um filme em que nitidamente os advogados instigam a que a relação seja minada. Porque há ali uma luta entre advogados. Sim, mas é aquilo, por exemplo... Quando é um divórcio em que há ali muito dinheiro em jogo, há ali um jogo entre advogados, mais do que um jogo entre relações, não? Essa pode ser uma perspectiva também americanizada, por exemplo, há muita gente que tem a ideia errada... Às vezes há a ideia errada que nos tribunais... Sim, porque os advogados ganham muito neste tipo de divórcios. Sim, havendo litígio e havendo património, não é? Porque Claro. património. Pois, porque neste caso havia património. Havia património, mas na questão do divórcio, a mim, na minha perspectiva como advogado, estou aqui a falar, é quando existem filhos menores. É o que eu fico mais preocupado, é essa questão dos filhos menores. Porque eles não têm culpa. Pronto, não têm, como é que é dizer, e muitos pais não sabem absolutamente aquilo que estão a fazer às crianças. Claro. E tem sido uma luta, mas é de todos os operadores judiciários, de juízes, procuradores, advogados. Esses casos devem ser mais complicados, não é? Mais complicados e as pessoas, como é que é dizer, a alienação parental, já ouviram falar, não é? Portanto, e há um juiz conhecido, Joaquim Oliveira, que publicou um livro sobre esta questão dos pais que não, como é que é dizer, não fazem, não matam o casal e deviam fazer o casal efetivo, não é? Há um amor entre duas pessoas, marido e mulher, em que tiveram crianças, não matam esse casal através do divórcio e não fazem nascer o casal parental que é, ou seja, não. Neste momento nós temos que nos dedicar a relação acabou, não é? E que tem ali dedicar-se às crianças. Mas há coisas que se calhar... Os meus amigos divorciados e que têm filhos gastam menos com os filhos do que são casados. E portanto isto é que é curioso. Eles, ao pagar as pensões, pagam menos com os filhos ao final do mês. E eu depois digo-lhes, a brincar, obviamente. E bem, afinal, eu não sei quem é que aqui é o economista, não é? Porque na realidade, eu com os meus, estando casado, acho que chega no final da primeira semana e gastei com cada um aquilo que vocês dão de pensões no final do mês no conjunto, não é? Existe, como é que é dizer, é como as indenizações em geral. Por exemplo, nos Estados Unidos existe, por exemplo, partir a unha de um pé, pode assim dizer, aqui em tom de brincadeira, vou pedir milhões e milhões a uma companhia qualquer. Pois. Aqui em Portugal existe uma cultura de indenizações baixas, pensões de alimento muito baixas. Também genericamente as pessoas também ganham pouco. Também temos de ser, genericamente as pessoas ganham pouco. Mas também esta questão da pensão de alimentos está a ser também ultrapassada com a guarda partilhada. Portanto, havendo guarda partilhada não há pensão de alimentos para ninguém, pode-se assim dizer. Foi uma... fica com uma criança, gasta sempre muito mais. Eu há que ser honesto e nós, como homens, há que reconhecer, realmente ficam com as mães e as mães gastam mais do que o pai. Porque, genericamente, posso dar um número, a pensão de alimentos entre 150 euros a 250 euros por mês. Se estivermos a falar de uma criança que ainda seja bebê, os 150 euros vão quase só para fraldas. Não, ou se tiver um adolescente ou também até um estudante universitário, sim, portanto sim. Também até à idade de estudar tem que pagar, portanto acaba por ser simpático, 150 euros ou 200 euros. Portanto, dá para as propinas. Mas pronto, essa questão do não querendo fugir à questão do... Sim, mas dessa imagem da questão dos advogados, onde ser avarentos e a questão
Eu costumo dizer, também acaba por ser. Não. Sr. Menezes, eu disse, quando há património. Não, doutora, o que se passa nesse filme é que há nitidamente ali uma luta, quer dizer, os advogados fazem de tudo para que o casal se dê mal, porque há um património em jogo e, portanto. É uma comédia romântica que é o contrário, que ambos apresentam umas partes em litígio e depois no fim. Com o Chris Broadman e com a. Não, esse é outro, exato, mas isso é mas eu reconheço. Não, mas porque é assim, porque ali há um património grande, não há crianças, há um património grande em jogo e faz com que quanto mais querem litigem, mas, por exemplo, é a questão das pessoas. Mas é uma das questões, esta questão dos honorários, que fala-se, que há advogados que ganham milhões, e há. Em Portugal, em Portugal há advogados que ganham milhões, mas eu costumo dizer, o cliente também paga aquilo que pode, e se aceita, portanto. Aqui a juiz-presidente também na altura, não é por termos um advogado que é comparado ao Cristiano Ronaldo que se vai ganhar o jogo, não é? Sim, e depois também outra questão muito importante, também há a ideia da eloquência das alegações e daquilo como se fala muito bem, e pronto. E depois também há uma tendência dos média, aqueles que aparecem mais nos média, são se calhar melhores do que os outros, e essa realidade não tem nada a ver. O requerimento no dia certo, de forma correta, na petição inicial da documentação, é essencial para ganhar uma ação. Portanto, esta questão das alegações, ou de falar muito bem, de se exprimir muito bem, no fundo, que é feito em tribunal, é mais para o cliente, agradar ao cliente, que para o sumo da causa ou para a decisão da causa. Portanto, porque se eu propuser uma ação e não propuser, não juntar um documento essencial, por exemplo, um cheque ou uma declaração de dívida, qualquer documento, não é, que falhe nesse ponto, portanto, eu posso fazer umas alegações lindíssimas, mas perco a ação. Portanto, eu estou a dizer as coisas em termos... Os advogados também vão construindo o seu prestígio pela sua competência, precisamente por ter os papéis certos, cumprirem os prazos, etc. Para mim é pela competência, não fugir, como é que é dizer, entre aspas, aos clientes, ou seja, ter o escritório sempre no mesmo sítio, porque um colega que aposentou-se há pouco tempo e dizia uma coisa que é muito importante, ter uma placa na rua é uma responsabilidade muito grande. Portanto, ter o meu nome na rua exposto para toda a gente, e eu faltar, como é que é dizer, aos meus deveres deontológicos, eu, pelo menos, é naquilo que acredito, até ver, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas veem um nome, veem uma classe profissional que é advogado, que defende um interesse que não é o seu, tem o interesse de outra pessoa, mas tem que ser, a partir do momento em que é mandatado, tem que fazer seu esse interesse, no sentido de o defender da melhor maneira, e é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas, dos nossos pilares é a confiança. Ou seja, a pessoa depositou toda a confiança em mim, e falhando nessa confiança, não estou só a falhar àquele cliente, estou a falhar em termos genéricos, e por vezes, e eu admito, mas eu acho também que é transversal a muitas profissões, que há profissionais que não se portam corretamente e falham e põem em causa, por vezes, toda a classe, e nós, por vezes, pagam os outros e somos penalizados, mas também somos uma ordem profissional, há conselhos de deontologia, portanto, as punições são públicas, todos os anos são expulsos colegas, são suspensos, portanto, no fundo também, há também um certo comodismo das pessoas não se informarem. Olha, nós estamos aqui a delegação de Vila Real. Se calhar muita gente não sabe, não é? Temos aqui uma delegação de Vila Real, também há redes sociais, há as pessoas, quando quiser, quando houver alguma queixa ou alguma dúvida, as pessoas têm que se dirigir a uma ordem profissional, como se dirigem à ordem dos médicos, à ordem dos enfermeiros, à ordem dos economistas, portanto, para apresentar os seus casos, e eu sei que entram, por exemplo, no Porto, se calhar, centenas de queixas, mas também a maior parte delas são infundadas. São infundadas. Sim, não é? Não, porque é assim, as pessoas têm de se convencer que... muitas pessoas que querem apresentar queixa por tudo e por nada, não é? Não, e não é só isso, as pessoas não ficam convencidas que não têm razão. Sim.
Não é? E uma das nossas obrigações, olha, ainda esta semana aconteceu, fui procurado por uma senhora e eu disse-lhe, a senhora não tem razão. A senhora ficou zangadíssima, foi procurar, se calhar, disse, olha, procura outra opinião, a senhora não tem razão, portanto, eu não lhe vou pegar no caso. Portanto, e se calhar até pode apresentar queixa de mim, mas na minha perspectiva, na minha consciência, foi honesto, não tem razão, e isso pronto, e também, se calhar, há algum litígio que às vezes há para com os advogados, e também reconheço que às vezes não se, como é que é dizer, as expectativas que se deve dar ao cliente, e a maior parte das vezes vou ganhar esta ação. É assim, em consciência, eu nunca posso dizer que se a senhora vai ganhar ou o senhor vai ganhar esta ação. Agora, eu posso dizer em termos de probabilidade, olha, existe, perante a prova que estamos aqui, existem grandes probabilidades. Mas também posso lhe dizer, olha, as coisas do outro lado também podem, o senhor está a pedir, vamos supor, olha, num caso de um defeito de obra, olha, o senhor realmente vai pedir aqui a reparação de uma fissura qualquer, mas prepare-se, pode vir uma reconvenção, ou seja, uma pessoa começa como autor, mas pode passar olha, uma reconvenção porque o senhor mandou fazer obras a mais e não pagou. Portanto, ou seja, nós temos que... Deixa-me ouvir agora ali, professor. Pelo que dei conta, já lhe roubei aqui algumas perguntas, não é? É troca por troca, algumas vezes acontece. O que é que ainda tem para perguntar aqui ao Dr. Filipe? Há sempre questões, e aliás está a ser uma conversa muito elucidativa, desde já, porque aqui o Dr. Filipe, eu posso começar por onde ia terminar, acho que mantém Memórias de Braga, da Universidade de Minho, e portanto gostaria de saber se pode também partilhar. Portanto, obviamente aí serei juiz em causa própria, mas tinha de logo fazer essa nossa declaração de interesses. Depois... O professor sempre que tem aqui alguém ligado à Universidade de Minho ou a Braga, aproveita sempre. Ainda por cima é conterrâneo, portanto há aqui muitos interesses em comum. Depois, há ainda um pedido de esclarecimento quando falou dos 120 advogados, eram referentes, portanto, ao Conselho ou ao Distrito? Conselho de Vila Real só. Conselho só Vila Real, sim. Porque isto leva-nos à segunda questão, que se prende com as indicações que, dada a sua responsabilidade na ordem dos advogados, eu já agora também sou o delegado de Braga da Ordem dos Economistas, portanto há aqui essa partilha de galhardetes. Que sugestões poderá deixar a um jovem que esteja licenciado pela Universidade de Minho ou por outra universidade, e que indicações pode deixar para vir para Vila Real, ou se é melhor tentar noutro concelho, ou noutro distrito, ou aquilo que ele deverá fazer, ou tentar, eventualmente, ingressar os corpos jurídicos das instituições, nomeadamente câmaras municipais ou equivalentes. Obviamente há muitas outras instituições que não têm um corpo jurídico permanente, mas têm avançado. E, portanto, há essa possibilidade também de termos um advogado sempre à mão, à conta da nossa instituição. E depois a terceira, dado que também tem essa experiência, se concorda com a apreciação global que nós fazemos na Universidade de Minho e noutras universidades, de que os alunos de Direito andam sempre muito mais bem vestidos do que os professores de Direito e do que os juízes. E os alunos e, obviamente, os próprios advogados. Já deu uma sugestão de resposta prévia, na medida em que, como não podem fazer publicidade, toda a sinalização pública é muito importante. Mas, portanto, são esses três. Vou ver se eu não me consigo esquecer de nenhuma. Quanto à primeira, a Universidade do Minho, portanto, a minha universidade, até antes, eu estive um primeiro ano em Bragança, num curso de português e inglês. Eu costumo dizer à minha mulher, que é professora, eu mais meia dúzia de cadeiras também era professora. Que eu ainda dei no primeiro ano, estive em português e inglês, fiz as cadeiras, fiz, portanto, o primeiro ano completo, mas depois no segundo ano já vi que aquilo não era para mim e fui para Direito para Braga. Adorei Braga. No meu tempo só havia um problema, que nós tínhamos que andar em vários CP1, CP2, ou seja, nós não tínhamos escola de Direito.
Quando saí Vários foi, polos, não é? foi o grande boom a Universidade do Minho, sempre foi uma grande universidade, mas depois, pelo menos aqui... Só para contextualizar, o direito começa dentro da Escola de Economia e Gestão, depois autonomiza-se, que é o contrário do que aconteceu na área científica. A economia nasce dentro da filosofia do direito. Pronto. Portanto, Explicação dada. portanto, não havia escola de direito, mas depois, no ano que eu, ou no ano antes, houve a implementação do curso de medicina ou da licenciatura em medicina, e aí a universidade já era grande, já tinha muitas potencialidades. Eu penso que existe todo o polo em Guimarães, que era a parte mais de engenharias. Pronto, mas pronto, o altar era onde estava tudo concentrado, a maior parte dos cursos, não é? Mas depois, quando eu me fui, pode assim dizer, embora, surgiu a Escola de Direito. Esteve lá prepará-la, não é? A Escola de Direito, já fui visitar, se calhar 2 ou 3 anos atrás. O próprio crescimento da escola. Sim, mas o crescimento... Só para terem uma ideia, a Escola de Direito começou por ocupar só o piso de baixo da Escola de Economia e Gestão. E, obviamente, teve uma dimensão em número de alunos, aliás, dos cursos que mais alunos recebem a Universidade de Minho de primeiro ciclo, a licenciatura em Direito, em redor de 200 vagas, mais ou menos. No meu tempo eram 120, pronto, mas agora... Tem agora um edifício Próprio. Um edifício. com dignidade. Sim, mas já existia esse projeto, na altura eu via só, como é que é dizer, a maquete, como eu já estava de saída, bem, vejo, um dia virei mesmo aqui e acabei por tirar uma formação e vi dizer, olha que sorte que têm aqui meus colegas, mas eu gostava de dizer, quando apareceu o curso de Medicina também é que a universidade deu um grande salto. Eu sou do tempo que não existia, não sei se posso dizer aqui, o Hotel Meliá, que é mesmo ali ao lado, ou seja, era tudo um descampado, portanto, adorei lá estar 5 anos, mas eu costumo dizer, eu não tenho saudades da universidade, acho que tu tens o seu tempo, podes assim dizer. Só tenho pena aqui, por exemplo, a UTAD não ter nada da minha parte mais jurídica, que se calhar até tinham alguns alunos, mas mais uma coisa mais... Assim, já se fala em curso de medicina, pode ser que um dia chegue ao direito. Isso pode direito, ou haver umas pós-graduações, assim mais... Unidades curriculares. Vamos, pronto, a questão do... Bom, agora, em termos de um jovem vir aqui para Vila Real, eu acho que é até uma boa ideia, como é que é dizer, e foi aquilo que eu fiz. Quando eu acabei o meu curso, Voltou às raízes. as minhas raízes estão no Pinhão, é um concelho aqui perto, é o concelho de Alijó, um concelho perto. No entanto, o meu irmão andava ou tinha acabado aqui o curso na UTAD de Engenharia Agrícola, e depois vai toda a gente para os grandes escritórios em Braga, e também havia mais por proximidade, e fiz aqui o meu estágio. O meu estágio, no meu tempo, ainda hoje fico um bocadinho arrepiado, o estatuto previa um estágio de 36 meses. Eu costumo dizer, o meu estágio dava para tirar agora, se calhar, uma licenciatura, ou pronto. Sim. Agora está modificado e bem, é um exagero, penso que são 36 meses são 16 meses, ou é menos de metade, penso que neste momento é menos de metade, portanto 36 meses. Foi uma alteração legislativa que existiu para limitar até as pessoas, portanto, candidatar-se à advocacia, pode assim dizer, e acho que é uma ótima ideia no sentido de vir por uma comarca mais pequena, tem-se muito mais contacto com a prática, porque nós, ser advogado e ser licenciado em Direito não tem, costumo dizer, não tem nada a ver. Portanto, Sim, porque ser licenciado em Direito não quer dizer que a seja prática advogado. forense nos tribunais, Tem que estar inscrito. nas conservatórias, a prática forense com os cidadãos, portanto, dos receber nos consultórios não tem nada a ver com... Nunca puxou para a magistratura. Nunca foi nunca foi nada. E porquê? Mas também porquê? Para a questão familiar. Ou seja, há coisas que o dinheiro ou que a carreira para mim, mas isso sou eu que pensei assim dessa maneira, não me como é que atraiu nesse sentido. Preferia estar aqui no meu burgo, pode-se assim dizer,
E também o gosto da profissão, porque quem consegue estar a fazer uma coisa que não gosta, consegue, se calhar, 1, 2, 3, 4, agora vou dizer esses anos todos, nunca foi coisa que me passasse pela cabeça, porque eu gosto de ser advogado, e acho que a maior parte dos nossos colegas aqui, acho que toda a gente gosta de exercer a profissão, o que é? Temos algumas agruras, porque se ganhamos, é porque se calhar tínhamos que ganhar, às vezes porque é um bocadinho ingrato, não é? Às vezes ganhamos é porque tínhamos que ganhar, na perspectiva do cliente, Mas as derrotas também fazem parte do quando digo mas se perdemos, se calhar a culpa é nossa, pronto, acaba por ser também muito ingrato, né, nesse sentido. Mas depois, com o passar dos anos, depois, se calhar... O Dr. Fernando Amaral tem uma... Do passar dos anos, isso depois passa-nos esta, como é que é dizer, esta tristeza, pode-se assim dizer, na generalidade, dói um bocadinho ali, mas depois, nos inícios é mais perturbador, mas depois começa as coisas a andar mais... O Dr. Fernando Amaral deixou-nos um livro com muitas das histórias que ele, enquanto advogado, viveu. Memórias da minha toga. Portanto, ao ouvi-lo, eu creio que, apesar da juventude, mas também da responsabilidade que tem, já tem muitas histórias. Porque é curioso que é muito normal os médicos virarem escritores. E é curioso que os advogados contactam também com o problema, a intimidade das pessoas e do ser humano. São muito mais reservados, não é? A exporem até a sua experiência não, Pode ter a ver às vezes com casos mais... Não, é porque temos um dos pilares que nós temos, que é o principal pilar, e é a falta mais grave que um advogado pode praticar, que é a questão do sigilo. Pois. Prontos, o sigilo, eu costumo dizer, nem a minha mulher, quando chega a casa, o que aconteceu no escritório? Não aconteceu nada. Não quero repetir tudo o que se passou, porque o que se passou. Mas a questão do sigilo que está interligada com a questão da confiança, ou seja, tudo o que se diz no escritório de advogados, ali fica. E como podem não imaginar, mas... Fazer uma própria defesa. Essas histórias são anonimizadas, portanto... Não, mas estamos... O que até é muito interessante, e eu sugeri já esse livro a estudantes de Direito, porque permite uma leitura também humana daquilo que é a prática. E, portanto, dá uma... Se calhar, muitas vezes, as tais pessoas que reclamam junto de um advogado fazem por não conhecer também o trabalho. Toda essa dimensão. E depois temos uma dimensão, também, nós somos ouvintes de pessoas. Porque as pessoas eu costumo dizer, ninguém me procura no escritório e diz, doutor, estou muito feliz que saiu o Totoloto e venho aqui falar consigo. Estamos lá uma parte. Não, há casos de divisão de prédios. Pronto. Pode acontecer. As pessoas, quando se dirigem a têm um problema sério. E esta questão do sigilo é importantíssimo. Porque quem não confiar num advogado ou houver a quebra do sigilo, portanto, a profissão de advogado, portanto, deixa de existir. Existem 3 profissões, que é a questão do médico, tem o dever de sigilo, o padre e o advogado. Portanto, para ver a dimensão da importância do sigilo, portanto, é a coisa mais importante. É por isso que não existe muita partilha, a não ser alguns colegas. E mesmo assim, depois de aposentados, apresentam livros, mas tudo de forma anonimizada. Agora, temos histórias muito engraçadas, e posso até partilhar aqui com algumas, que se passam, por exemplo, em audiências, se calhar houve uma altura em que 20 testemunhas consecutivamente, não houve uma que se conseguiu identificar corretamente, engraçadas no sentido de dizer assim, pá... Não conseguiam dizer o nome, não é? Ou não sabia a profissão. Houve um que era muito engraçado, que esta nunca me esquece. Qual é a sua profissão? Doméstico. Ficou tudo... Doméstico? Então, mas o senhor passa a ferro... limpa a casa, a questão foi doméstico. Não, eu não trabalho. O senhor está desempregado. As situações, claro, o senhor tem que pôr a mão à frente de situações
pronto, caricatas, pode-se assim Às vezes também é um dizer. bocadinho por causa dos nervos, não é? Nunca se viram naquela situação e chegado e parece bloqueia. Para a preparação depois do jovem estudante, porque nós vemos muitas vezes os casos que são apresentados nas provas são N, que é a identificação para não dizer o nome, apresentou o queixa em tal parte, comenta agora os procedimentos administrativos. Sim. Pronto, e voltando à questão, para não dizer que não quero fugir à questão, é a questão de, eu acho que é uma boa oportunidade vir aqui para Vila Real ou outro conselho interior, porque esta questão da prática forense, da advocacia, é essencialmente prática. Eu posso falar da minha experiência como advogado estagiário, eu, portanto, pagava na listagem de julgamentos e assistia julgamentos. Pois. Portanto, eu ainda também sou, infelizmente, ou felizmente, depende da perspectiva, os advogados estagiários deixaram de poder fazer certo tipo de diligências porque a prática é que faz, como é que é dizer, o monge, portanto, é que faz a prática que faz o monge. Portanto, no entanto, decidiu-se afastar os advogados estagiários dessa prática, pode-se assim dizer, e acabam por estar sempre acompanhados do patrono, ou seja, está a operar, mas está o patrono a ver a operação, pode-se assim dizer. Então, porque é que os alunos de Direito andam melhor vestidos que os professores? É assim, é um padrão. Isto acaba por ser, por exemplo, um advogado, se calhar no dia-a-dia, se não andar de fato e gravata, se calhar não é identificado como um advogado. Portanto, é um padrão que se criou, uma imagem que se criou, acaba também por ser uma imagem, como é que é dizer, de estarem abastados e que talvez podem não corresponder à verdade, não é? Alguma formalidade também de formalidade. Eu, por exemplo, é uma das coisas que eu faço sempre quando vou a uma audiência, por exemplo, hoje não estou de gravata, mas quando vou a uma audiência, vou sempre de fato e gravata, mas não é por, é uma questão também de respeito, de solidariedade, estamos num sítio... A gravata é um símbolo de servidão perante o outro. Pronto. Talvez não conheçam, mas é a substituição da corda do servo. Pronto. Por isso é que os noivos vão de gravata. Vão de laço. Diga uma coisa, há bocado falou da questão da confiança e do sigilo, mas as pessoas, não é isso, mas os clientes confiam sempre mesmo nos advogados? Ou vocês têm a sensação que eles não vos contam tudo? É assim, com o passar dos anos, uma pessoa começa a perceber quando é que normalmente o cliente, mas isto acaba por ser transversal a tudo. Isto tem a ver com a natureza humana que se defende. O cliente normalmente nunca diz tudo. E não há muitas vezes que nós deixamos de ser surpreendidos em audiência por alguma coisa que é dita, que pode às vezes pôr tudo em causa, não é? Mas uma pessoa com a experiência também começa a perceber se a pessoa, e depois também tem que se dar algum tempo para a pessoa, como é que é dizer também usar técnicas e ser um bocadinho às vezes duro com os clientes para, não sei, dizer tudo, não é? Dizer tudo, mas isto existe algumas defesas, e porquê? Isto é um bocadinho, se calhar, redutor e até pode ser chocante. Tudo o que nos chega resume-se a duas esferas, em termos de litígios, que é a questão do dinheiro e do sexo. As relações humanas e de muitos litígios... É muito freudiano. Já é o segundo programa em que eu participo, um deles foi um que é... Mas eu não vi o programa, não estou a fazer plagiar. Não, mas já é o segundo programa em que alguém me diz que tudo no mundo se resume a duas coisas: sexo e dinheiro. Pronto. Obviamente, mas isto é redutor, mas muitos conflitos entre as pessoas e entre as relações humanas e entre empresas têm a ver com questões tem a ver com o dinheiro e questões sexo. Quando digo sexo, envolve questões passionais, do amor, de questões afetivas, portanto tem a ver com essa parte. E portanto não é fácil estar-se a expor perante um advogado, ou seja, através de outro profissional, da área de um médico. Ele tem um problema qualquer, até peço explicar qual é o seu problema.
não é fácil da pessoa que está a expor, porque assim, eu, na minha perspectiva de advogado, tenho que estar sempre também a ver da outra perspectiva, não é? De estar a expor a sua vida, a sua vida. Justiça que eu conheço, que me conta que transcreveu e ouviu, de muitos casos de homicídio, particídio, infanticídio. E ele diz que o que o deixava mais doente foi, agora nos últimos tempos, em que o colocaram para os divórcios. Então ele diz, de facto, aqueles detalhes, eu até transcrevia, a conhecer aquelas pessoas que disseram isto, e que deixa muito mais deprimido do que anos que eu fiz de homicídios, parricídios, com detalhes eventualmente mórbidos. Ele não, o que me deixa muito mais angustiado é. Porque continua a haver também um certo tabu, continua a haver um certo tabu em falar desses temas então, também. em que divórcio já vai. Este ano chegou no 300 e qualquer coisa. Não, mas, Portanto, as pessoas também não se expõem, mas vocês percebem isso. Pronto, são detalhes que para. Talvez, pronto, para percebe, sim. Mas pior, no sentido dos divórcios em termos de litígios, é os inventários. E voltei a dar na Universidade do Minho, eu tinha um professor, que era o Dr. Heinrich Oster, em que, em termos de, que nos dava a disciplina de Direito de Família e Sucessões, e nos dizia assim, em termos de piada, e ficou sempre, portanto já passou estes anos todos, ficou sempre na cabeça, e depois na prática é que verifiquei o porquê que ele dizia isso. Ele dizia assim, se virem uma família muito feliz, perguntai-lhes, já fizeste as partilhas? Portanto, esta questão e voltando à questão do dinheiro, as pessoas transformam-se completamente. E às vezes as pessoas, não estamos a falar de milhões, nós às vezes estamos a falar de um faqueiro. Matam por um faqueiro, mas é literalmente, ou seja, quando há... Quando em 2013 se fez a reforma do inventário e agarraram-se nos inventários dos tribunais, saíram mesmo dos tribunais, e foram pô-los nos notários, que é o notário, que é uma profissão da ciência de direito, é uma delas, notário, conservador, não é só juiz, procurador, portanto é uma das vias também que se pode, porque a licenciatura pode dar também para este tipo, ou para a polícia judiciária, portanto é multifacetado. Mas quando retiraram os inventários, que é a questão do dinheiro, que é os conflitos e os litígios, passaram por todos para os notários. E nos notários é onde não há conflitos. É onde as pessoas vão fazer as suas escrituras de compra e venda, está tudo feliz, pode assim dizer, não é? Fazem as suas doações, fazem o seu testamento, ou seja, e agarrar nesses, que é para mim o processo onde há mais litígios entre as pessoas, onde as pessoas literalmente se mordem, pode assim dizer, é nos inventários, e agarraram nesse processo e puseram nos notários. E viram, claro, passado alguns... Em LJ há 16. É por conselhos, existem 16. Sim, no Pinhão, por exemplo, não existe um escritório de advogados abertos, não existe. É porque tem que haver mercado para sustentar um escritório, ou pode assim dizer, a profissão. Antes de passar a Anabela, esta semana, num grupo de amigos, a Comissão de Segurança e Justiça e Paz, organizámos uma conferência sobre a justiça em tempo de guerra e tivemos um investigador de Ciências Sociais, o Pedro Valinhos, e tivemos o juiz, o Sr. Dr. Manuel Soares. E ele comentava que ele já tinha tido a experiência de tribunais de guerra no Kosovo, que curiosamente neste momento a Ucrânia e os ucranianos foram muito mais precavidos, porque os tribunais estão a funcionar, o direito está a funcionar, e de facto há algo que mantém a autonomia. Por exemplo, os sérvios levaram tudo quanto era livros e tudo quanto era registros para a Sérvia, ainda não devolveu, de acordo com o Dr. Manuel Soares. Conclusão: as pessoas que sobreviveram ao conflito, quando chegam ao Kosovo, ou quando chegam a Bósnia, provar que aquela casa é delas é complicado. Porquê? Porque os registros foram todos removidos. E, portanto, tentar voltar a restabelecer aquele direito é doloroso. Inclusive, ao falar de casos de violações que aconteceram 18 anos depois, o julgamento aconteceu 18 anos depois, e ninguém queria aquele julgamento acontecer porque a pessoa violada já tinha a sua família constituída. E ter que estar a recordar tudo.
eventualmente nunca mais cometeu nenhum percalço e tinha também a sua vida constituída, e, portanto, e agora eles inscrevem isso, os ucranianos estão a continuar com os tribunais em funcionamento. Obviamente, os tribunais têm falhas, há uma ameaça de bomba. Pois, exatamente, mas mantêm. Mas continua a atenção. Olha, pegando nessa ideia. O direito é muito importante e é das coisas mais importantes para se manter a dignidade do local ou do país. Foi um dos erros, ou pode dizer, uma das críticas que se fez na pandemia, e voltando a esta questão dos tribunais estarem abertos ou fechados, neste caso estar abertos na Ucrânia, foi, entre aspas, o encerramento dos tribunais. Sem razão. Não estavam literalmente encerrados para casos de homicídio, ou seja, claro. processos urgentes estavam a funcionar. Na generalidade estiveram fechados, no sentido da pendência, os processos estiveram parados. Houve legislação própria em que os prazos estiveram literalmente parados. E uma das críticas era essa, ter um Estado de Direito. Não havia razão, não é? Pronto, fazendo um paralelo, dizer assim, olha, agora neste momento o hospital fechou. Estamos todos em pandemia, ou o tipo de serviços essenciais. Portanto, as pessoas que estão a tratar da água, dizem, olha, ninguém vamos tratar de água, portanto, ou seja, e olhar para a justiça dessa forma, e acho que, cara, não sei se é a noção na generalidade das pessoas, uma justiça que não anda e que não trabalha e que não produza tem um efeito na economia brutal. Vai tudo. Algo que eu não quero tirar o tempo para Naval. Não, mas também já já vamos eu já terminar tive aqui para passarmos, porque temos mesmo que terminar. Eu- também. Exatamente. Em escolas de explicação cínica estão dentro dos chamados TIC, e há muitas, eu trabalho da economia da corrupção, e dizem que há corrupção, porquê? Porque as pessoas optam por fazer a sua própria justiça. Claro. Portanto, preferem falcatruar por fora do que assumir o concurso transparente. Preferem pagar a própria justiça porque não confiam na justiça oficial. Claro. E, portanto, isto tudo gera uma economia paralela que depois é multiplicativa. Portanto, eu estou habituado a pagar por fora para conseguir um concurso, estou habituado a pagar por fora para que os meus filhos passem, estou habituado a pagar por fora para que eu tenha aquela casa que pelo direito oficial não vou ter. Inclusive é que eu tenha aquela pessoa que divorciada que de outra forma não teria, ou que eu tenha se calhar aquela pessoa anulada que de outra forma não teria. E portanto gera-se aqui todo um mercado paralelo que depois é multiplicativo. E, portanto, ainda bem que não há corrupção em Trás-os-Montes. Não, é assim, a corrupção, como é que é dizer, Nós já fizemos essa pergunta à senhora juíza presidente. quem não disser que não há corrupção, isso é, como é que é dizer, é uma utopia, sim, era bom que não existe corrupção, obviamente que existe corrupção, desde o pequeno favor numa entidade administrativa para que, e acaba por ser uma forma de corrupção, para um dossiê que está em 10º lugar passar para segundo ou para primeiro, não é? E o que estava em primeiro fica prejudicado, não é? Estamos a falar deste pequeno, nesta pequena cultura da cunha, É uma autarquia, pronto, mas era a nível do Estado Central. sim, central, Mas estamos a falar. diz que Portugal é o país das cunhas, não é? E depois esta questão e eu estava a falar em termos de justiça e economia, e que acho muito importante de uma justiça funcionar bem, por exemplo, numa questão da cobrança de créditos. Uma empresa, ficou com um crédito em relação a outra pessoa, vamos supor, de 10, 15, 20 ou 30 mil euros. Isto multiplicado por milhares de pessoas são milhões de euros. Claro. E se uma justiça não funcionar de forma justiça, mas a justiça, temos que verificar que antes nós, advogados, procuradores, juízes, trabalhamos com a lei que há. E eu costumo dizer, nós não fazemos leis. A Assembleia da República, Governo, etc. Portanto, tem essa competência para... E se não fizerem leis que agilizem e que possam garantir essa cobrança, por exemplo, de créditos, e que não permitam os devedores poderem se pôr a salvo dessa cobrança de créditos, portanto, estamos sujeitos a... Fala sobre as cobranças, não é? Exato.
Eu pedi só então para concluir, para depois só lançar aqui uma finalizando a questão das execuções, uma execução que não haja grande viabilidade para, como é que é dizer, a recuperação do crédito é um prejuízo muito grande para a sociedade, não é só para o que tem o crédito, que acaba por se replicar em toda a sociedade, portanto, é isso. Muito bem. Só para terminarmos, pediria um minutinho a cada um mesmo para conseguirem falar todos sobre a visita que António Guterres fez à Rússia e agora também António Costa disse que também vai a Kiev. Sim. Sim, agora António Costa vai a Kiev, sim. Professora, comece por si para depois terminarmos aqui no Dr. Filipe. O que é que achou desta visita? O que eu acho desta visita é o reflexo de que na realidade não temos Nações Unidas. António Guterres vai a Moscovo falar com Putin e a única coisa que consegue é um corredor humanitário para retirar os civis de Mariupol, que é um corredor que não está a funcionar, na realidade. Temos umas Nações Unidas que mantêm a Rússia no Conselho de Segurança, portanto é o país invasor e que mantém no Conselho de Segurança. Nós, na realidade, não temos Nações Unidas, que não consegue fazer nada para que este problema se resolva, pelo magnífico respeito que tenho pelo António Guterres e pelo orgulho que temos de que é um orgulho para nós portugueses termos o secretário-geral das Nações Unidas ser um português e ser o António Guterres. Acaba por ser uma visita mais punho, uma visita não é? falhada. As Nações Unidas não representam nada atualmente na manutenção da paz, seja em que sítio for do planeta. Aquilo que fez com que as Nações Unidas existissem e nascessem, portanto, os objetivos principais das Nações Unidas não está a existir, a Unicef não existe, não está a fazer nada está a ser feito e isto acaba por ser assim uma mão cheia de nada. Quase uma mão cheia de nada. Ele vai a Kiev e o Putin quase que o mata com um bombardeamento e, portanto, infelizmente, isto é uma notícia triste. Acaba por ser mais uma notícia triste no meio de tantas outras notícias tristes que esta guerra nos está a trazer. Professor, este corredor humanitário de que a professora falou, já se fala que depois deste corredor a Rússia poderá entrar ainda com mais força. Acha que isso poderá acontecer? Tem receio disso? Aqui a questão é perceber até que ponto é que nós estamos a observar um movimento da Rússia nesse sentido ou se não é um movimento estratégico. Não é? De facto. Agora, eu gostaria de regressar à questão da ONU, porque a ONU, de facto, tem sido um garante com os seus muitos erros, defeitos, acusações de corrupção ao longo dos anos, que já vinham desde Portugal e Oceana. E, de facto, ficamos com pena que o António Guterres, que acaba por ser uma figura onde nós reconhecemos uma habilidade, é que esteja quase a fazer uma figura de coveiro de ONU, porque... Exato. De ser o último secretário-geral da ONU. Temos um bloco em redor da Rússia, eventualmente de uma China em silêncio a ver o que se passa, e depois temos um outro bloco constituído por uma NATO que, curiosamente, ressurge com força, não é? E, portanto, aquela Guerra Fria, onde, inclusive, a própria ONU foi importante, acho que das duas uma, ou vai gerar uma ONU muito diferente e muito mais poderosa do que a atual e com capacidade, como diz aqui a Anabela, de repreender ou de suspender, lá está, os seus membros que sejam as pessoas, e de refletir em conjunto, porque há também que referir que eu não sei até que ponto outros países não antecederam a Rússia neste tipo de entradas em territórios alheios. E a ONU, ao longo dos anos, foi acalentando. E isso lá está. A Rússia aproveitou todos estes precedentes. Claro. Há que estar atento, não é? Há que estar atento e vamos esperar que se encontre uma solução, bem, termo estas agressões, porque nós estamos a perceber que há um Estado que está a agredir, há populações que estão a
ser Massacrado. assassinado e massacrado. Há crianças Que não têm culpa de nada. Aliás, chegam a países de acolhimento e são colocadas perante pessoas que são identificadas como pró-russas. Já falou aqui da pedofilia. O exemplo pode ser bastante, mas na realidade é como colocar uma criança perante alguém sobre quem não suspeita de pedofilia. Estamos honestos. Portanto, há aqui a gravidade quando colocamos cidadãos ucranianos sob a custódia de cidadãos pró-russos. Eu não tenho dúvida de que há muitos russos que são melhores do que eu e que, É como em tudo, é como todas as sociedades, não é? Há pessoas e pessoas. na realidade, não faz sentido termos. E tivemos isto Só para concluir mesmo. também que ficou no município. Agora, há outros casos. Há outros casos, claro. Cada um tem Que ainda deverão vir à tona, como se costuma dizer. a sensibilidade das pessoas. Muito bem. Doutor Filipe, qual é a sua opinião sobre este... Acaba por ser uma opinião um sobre este bocadinho... Vai ao encontro do que já foi dito aqui, Não, não é? e na perspectiva que eu já defendo desde tempo de estudante, que é a ONU, que é a questão do direito internacional público, que isto é direito internacional público, não é? Eu dizia a uma professora, que é a professora Dr. Venada, e eu dizia-lhe que o direito internacional público não era um direito, tal como os outros direitos que existem. Assim sim, diplomacia. E a ONU é diplomacia. Não tem o poder como um Estado, por exemplo, da Rússia, de atirar mísseis contra a Ucrânia, ou de outro país. A ONU acaba por ser, como é que é dizer, o exercício da diplomacia, no sentido de haver certos equilíbrios no mundo, pode-se assim dizer. Neste caso, não estamos a falar de países quaisquer, estamos a falar, realmente está a Ucrânia, mas só estamos a falar de dois países, que Mas é há a muito Rússia, mais a países. Rússia e os Estados Unidos. Claro. Porque A guerra é entre assim, eles os dois. não podemos ser, Mas se calhar quem um bocadinho, paga? estou a limitar-me, se calhar será outros Estados também interessados, a China também e outros países europeus, Mas é essencialmente mas a guerra entre eles a os dois. Ucrânia ousou querer ser um país livre, um Está no Estado seu direito. democrático, acreditaram se calhar, porque alguém, e se calhar foi o Ocidente, e principalmente pela mão da União Europeia e dos Estados Unidos, fizeram-nos acreditar que podiam ser um povo como nós, aqui em Portugal, e de facto, mesmo ali na fronteira com a Rússia, seria um grande perigo para a Rússia e para aqueles oligarcas todos, não é? Estarem ali, ainda por cima com as relações, ao que parece, não conheço profundamente, mas as relações familiares que existem até entre ucranianos e Sim, russos, sim. não é? Haver um país que há liberdade e que as pessoas não têm acidentes do terceiro andar frequentemente, o que acontece na Rússia, não é? Logo ali ao lado, portanto, podia criar aqui um movimento diferente na Rússia, não é? Também, eu estou a dizer, não podemos ser ingênuos, a Rússia tem sido empurrada por questões dos países da NATO e reagiu, se calhar depois reagiu, estas coisas não é de um dia para o outro, vamos entrar em guerra, não é em guerra, é uma operação especial. Estas coisas foram, portanto, ao longo dos anos houve um conjunto de factos que levou a esta situação e efetivamente as grandes penalizações são as crianças, que não têm culpa. Se calhar um advogado para cada lado, isto até se resolvia mais depressa, não é? Isso não se Com resolve certeza que sim. facilidade. Isso era obviamente isto é Não, uma para fazer as resolvida a situação. negociações, que se falou há pouco, podia ser... Sim, mas é verdade que isto é Chamar à razão. isto são consequências do fim da Guerra Fria que Não, mas eu estão digo isto na resolvidas. questão de chamar as pessoas à razão, não é? Porque neste momento todos pensam que têm razão. Agora e- existe, como é que é dizer, posições e que não, pronto, que o mundo, o cidadão nem sequer pensa, que é, por exemplo, a questão do armamento, Sim. Isso é que é o real perigo, não é? da venda nuclear. do armamento. E a questão nuclear também. Sim, sim. Realmente os Estados Unidos faz doações em dinheiro à Ucrânia, mas o dinheiro para comprar armamento que está a ser produzido nos Estados Unidos. Portanto, não podemos, como é que é dizer, eu não estou a ser para o russo longe disso. Não, mas é essa a visão. Ou seja, Mas a guerra a não Rússia é... a Rússia está, obviamente que está acusada. A guerra tem que ser pensada nestas várias perspectivas. Mas tem que ser, mas é verdade. Várias perspectivas e várias dimensões, portanto não é um assunto muito simples de falar, que até pode parecer, não é? Mas tem estas dimensões que nós que não estamos envolvidos, não é? Envolvidos no sentido com a arma na mão, mas
tem estas... Não, mas tem razão, é questão também do tal direito internacional. É que a NATO espalhou-se e a Rússia está presa. Sim, está encostada às cordas. Está encostada. Está encostada às cordas. Está encostada. Sim, é verdade, mas está encostada. Mas também, é assim, depois vendo a outra perspectiva da NATO, também o faz, porquê? Porque isto depois há outro tipo de esta questão da espionagem, também saber as movimentações da própria Rússia, qual eram as suas pretensões. Exatamente, isto aqui havia muito ainda que falar, não é? Infelizmente não está para terminar tão cedo. Professor, qual é a notícia desta semana que escolhe da edição? Enquanto há no jornal, tenho que dar os parabéns ao nosso convidado de hoje, porque ele citou, pelas minhas contas, 4 assuntos. Eu sou péssimo em nomes, portanto... Lembrou-se deles todos. E ainda conseguiu dizer direitinho ali o nome de um doutor. A Elsa Lima também consegue dizer o nome de uma professora. Pelo menos de uma conseguiria. Uma ou duas, se calhar conseguiu. Muito bem. Notícia. A fotografia. Pela fotografia. É que, de facto, há aqui uma fotografia que até creio que foi da Márcia Fernandes, na página 5, que biblioteca ao ar livre quer criar hábitos de leitura. Há outras fotografias. Pode virar se quiser, está a entrar no plano, portanto pode mostrar. Isso. É, de facto, uma fotografia que eu acho que está muito bem conseguida, porque mostra o conteúdo da notícia e sintetiza muito bem a notícia a partir da fotografia. Na página 17, temos aqui uma notícia que tem uma excelente fotografia também, do RN. Rafael Neto, e que fala de algo que envolve os tribunais administrativos. Na medida em que há aqui um prédio que não é tão pequeno quanto isso, que foi criado, foi habitado e que... Está habitado? Moram lá famílias. Obviamente, nós hoje falamos de justiça, nós que somos sempre pela justiça, somos pessoas de direito, ou estudamos de direito, aliás, a justiça está aí para nos referir, mas que, efetivamente, muitas vezes gostaríamos que a nossa justiça também nos elucidasse das suas intenções, quando, depois de termos tantos cidadãos a ocupar esta casa, a habitar esta casa. Já foi construída há 24 anos, portanto, desde essa altura que moram lá pessoas. Sabe o que aconteceu com o prédio Coutinho, não é? Temos aqui, de facto, situações muito parecidas que devem merecer uma reflexão. E vamos confiar na justiça. Professora. Eu escolho aqui uma notícia muito interessante, engraçada, portanto, haverá agora no dia 14 de maio a antestreia de um filme transmontano, de uma comédia que já tem notação esgotada, e é a comédia, tanto uma comédia, aliás, cheia de referências cinematográficas. Quem matou Laura Paula? Laura Paula é, portanto, uma freira que aparece morta no fundo de uma ravina com um cabo de cebolas enrolado no pescoço. E, portanto, é um projeto cómico de um realizador natural de Vila Real, Carlos Moraes, que escreveu o argumento, que tem atores de transmontanos, alguns conhecidos nossos, e que promete, porque é uma comédia com muita gente suspeita, muita confusão à mistura, com famílias aristocratas falidas do Douro, parolos da Quinta da Casa Velha, do Castelo do Reino. Quase a notícia toda aqui. Pronto, eu acho que não vou dizer mais nada, acho que vai ser muito giro. Isto é antestreia no dia 14, depois será agendada a estreia. Já a data, dia 20 de maio. Dia portanto, 20 de maio. Não foi possível colocar portanto, a tempo da edição. Eu não vou estar cá no dia 14, no dia 20 também não vou estar, portanto vou perder as duas. Pode ver depois. Vai ser pena depois, mas haverá outras sessões, mas acho que é sempre de louvar, primeiro por ser uma comédia, que é isso que nós precisamos muito de rir, e porque... 100% transmontana. 100% transmontana, com pelo menos uma atriz, aluna da licenciatura em Teatro e Artes Performativas. E para descobrir quem é ir ver o filme. Havia um festival de cinema assim há uns anos, mas por falta de verbas, caiu por terra. Está aí em stand-by, mas haverá fortes hipóteses de voltar, mas não em Vila Real.
Já falámos disso aqui, penso eu. Mas voltará. Deixem-me Doutora, ver agora então, para fecharmos, qual é Ora, aqui a para notícia fecharmos, escolhida. eu destacava aqui uma notícia, mais o tema do que o próprio protocolo, aqui na página número 10, não sei se estão Está a a aparecer, visionar, sim. que tem a ver com a prevenção contra o cancro, e com a Liga Portuguesa contra o Cancro, que assinou aqui um protocolo com as entidades locais, escolares e a própria Câmara Municipal. Isto tem mais a ver com um tema tocante e que me marcou desde sempre, e era tempo de faculdade no Universidade do Minho, que a minha mãe também, infelizmente, teve um cancro da mama em 2004, felizmente recuperou bem, mas sei o que é estar no IPO no Porto, que não existia aqui em Vila Ainda Real, Centro de Oncologia, não é? e havia o Centro de Oncologia, portanto, é uma causa, portanto, tenho acompanhado sempre e é um trabalho extraordinário e pronto, É de louvar. e é de louvar e pronto, destacava esta notícia que, portanto, tanto o IPO aqui em Vila Real e tanto a Liga Portuguesa contra o Cancro, portanto, a serem apoiados por todos que puderem e também, portanto, Porque louvava esta notícia. pode calhar a todos, não é? Portanto, pode calhar a todos. Sim, sim. Já tivemos? Pronto, Muito é bem. isso. Muito obrigada aos três. O Contrassenso está de regresso na próxima semana com um novo convidado e novos temas em debate. Até lá, fique bem.